Várias pessoas ficam perguntando para mim assim, ó, se é para aprender esse tanto de habilidade, quais são as 3 principais? Quer que eu conte tudo de uma vez, vou explicando ou uma de cada vez? Vocês querem tudo de uma vez, né? Vocês gostam tudo de uma vez para resolver, né? Então vamos lá, vamos para a primeira. Tem uma palavra aqui, tem outra palavra aqui e tem outra palavra aqui. E as 3 habilidades diz respeito à mesma coisa. Primeira habilidade, você vai anotar. Ler. Cérebro. Um dia eu ouvi isso aqui a primeira vez, eu pensei assim, não tem lógica. Como que alguém lê cérebro? E aí eu vou te responder. Eu também não acreditei não na primeira vez. Eu pensei, a pessoa lê cérebro que jeito? Se o cérebro ficar 7 camadas dentro da sua cabeça, como é que eu leio um cérebro? Eu vou virar vidente? Eu vou arrumar uma máquina que detecta energia? Eu vou fazer o quê? O cérebro não dá conta de se esconder. O cérebro, ele mexe o pé, o cérebro mexe a mão, o cérebro muda a postura. O cérebro tem como ser lido não pela massa gelatinosa lá de 90% de água. Não dá para ver dentro da cabeça. Por que ler cérebro? Se você aprender a ler cérebro, você vai aprender a ler gente. Então essa primeira habilidade para você explodir, prosperar. Mas eu achei que você ia chegar aqui com comunicação, venda. E se eu te falar que para ler cérebro é a coisa mais poderosa para você comunicar? Ler cérebros. Como é que lê cérebro então? Anota aí, pelos movimentos. Não tem como, o cérebro ele vai movimentar ou os olhos, ou uma microexpressão facial, ou a ponta do dedo, ou vai dar um trimelique, ou o pé da razão, que é o esquerdo, vai apontar para o lado de fora, para sair do ambiente, ou a perna direita. Você não está entendendo, dá para ler tudo. Li um livro uma vez que mexeu muito comigo, A Arte de Ler Mentes. Eu li do Roland Polaski, que é aquele que é só para juvenil, que não sabe ler. O Corpo Fala. Tem vários livros que ensinam você a pegar essa outra ponta. Só que é o seguinte, por que aprender a ler cérebro? Para você entender sobre 2 cérebros. O seu e o de terceiros. Quando a gente aprende a ler cérebros, o que acontece? Você fica mais poderoso como pessoa. Você vira uma pessoa poderosa por quê? Porque você está lendo o seu cérebro. Eu fiz um triatlo hoje e foi muito engraçado. Eu não treinei nem um dia depois do Ironman para uma prova, né? Só fiz meus 5 quilômetros todo dia, pedalei umas 3 vezes, não nadei nenhuma vez, fui para a prova. Quando eu entro na água, dá aquela explosão de adrenalina de 10 minutos, nadei 1,5 km, pedalei 40 km e corri 10. E quando eu estou nos meus primeiros 10 minutos fazendo a puxada aqui, veio assim na minha cabeça, ó. Você não vai atravessar canal de Mancha, coisa nenhuma, desiste disso aí. Olha o tanto que está difícil hoje. E o cérebro começou a entrar em pane. E eu rindo, falei, 10 minutos, fica só 10 minutos sem encher o saco. Dá 10 minutos, depois nós conversa. E ele de novo, o canal da Mancha é 33 quilômetros, está fazendo 1,5 km. Veio uma pressão na minha cabeça, meu cardio, Aí eu falei para o meu cérebro assim, ó, deixa eu te explicar. O canal da Mancha é mar, aqui é água barrosa, aqui é lago, aqui é pesado, aqui arrasta. Não vem com essa conversa não, trocando ideia. Sabe o que acontece? Hoje foi mais difícil fazer a prova sem treino, sem estar num ritmo de treino e frequência de prova, do que ter feito o Ironman. Foi da hora, terminei, cheguei em segundo da minha tropa, beleza, só tem um problema. As panes que eu tive em 2 horas e 50 de prova, não se comparam às 9 horas e 46 do Ironman. Não compara. Por quê? Porque o cérebro estava fora da frequência. Eu fui porque eu estava doidinho para soltar o estresse que eu estou de dormir menos esses dias. E aí alguém tentando me convencer ontem, vamos baixar a prova para a gente correr menos, nadar menos. Afinal, eu quero essa prova. Sabe o que acontece? O fato de eu saber ler meu cérebro faz eu sair mais rápido da pane. Mas eu estava dando risada dentro da água de ver meu cérebro falando, ó, não vai mais atravessar 33 quilômetros de nada. Que é atravessar da Inglaterra para a França. Eu vou. Só que ele, na hora que ele te pega na pane, o fato de você não saber ler seu cérebro, ele te destrói. Tem gente, por exemplo, que quer tomar uma decisão e o cérebro já te conhece. Ele fica esperando você
não tomar aquela decisão no primeiro momento para ele mesmo te sabotar e te moer. O cérebro faz isso. Então, só o fato de você aprender a ler cérebro, você vai ter uma grande vantagem. Você vai entender as pessoas, primeiro o seu, depois o dos outros. Quando eu aprendi a ler cérebro, ficou muito mais fácil minha relação com todo mundo. Por exemplo, eu não tenho a capacidade de chegar numa pessoa de primeira, em 5 segundos, e saber se ela está mentindo. Eu não dou conta. Mas em 5 minutos eu pego qualquer mentira. Alguém pergunta como? Fazendo perguntas que a pessoa não sabe que está sendo lida. Aí eu chamo de passeio no parque. Vou ensinar isso dentro do SPR. O que é isso? Eu vou fazendo perguntas que não tem nada a ver que a pessoa precisa se mostrar, não tem nada a ver com a nossa relação. Pergunto coisas assim, por exemplo. E a Dilma? Aí a pessoa, a Dilma é burra demais. E você gosta dela? Não! Por que eu uso o assunto que não tem nada a ver com o rolê? Para ver a microexpressão facial. Anota isso aí. Microexpressão facial. Aí eu detecto que todo não verdadeiro da pessoa é do mesmo jeito. Aí eu pego várias perguntas que são aleatórias, ela me responde e eu valido 2, 3, 4 vezes o não dela daquele jeito. Aí eu pergunto, e aí, você quer fechar esse negócio? Aí ela fala não, só que com outra microexpressão facial. Marcelo, não estou entendendo, então aprenda a ler. Quando você está naquele momento ali do coito, você já percebeu que na hora que acaba aquela alegria, ou melhor, o ápice de alegria, qual é a cara que você faz? Quais são os músculos que mexem? É uma tarefa horrível, né? Na verdade, eu não vou passar essa tarefa para você não, mas você vai acreditar. Seguinte, se você gravasse seu rosto, você ia ficar com pena de você. Porque o que você está sentindo não corresponde ao que está acontecendo no seu rosto. O extremo gozo do corpo, quando entra num ápice de prazer, ele faz o que com o rosto? Faz isso aqui, ó. Você, quando está alegre, é aqui. Quando você está nesse extremo gozo, você faz ao contrário. Então, sua cara fica assim, ó. Mas que interessante, você está em extremo prazer. Todos esses movimentos são microexpressões de um ápice de prazer. Sabe o que acontece? Esse tipo de movimento tem como você ler. E aí você vai pegando, aprendendo a ler todas as microexpressões faciais de uma pessoa. Quando você está conversando com ela no vamos ver, ela não dá conta de esconder. Eu faço perguntas aleatórias para saber o que é o sim verdadeiro e o que é o não verdadeiro. Depois disso, acabou. Depois de 5 minutos de rolê, qualquer coisa que a pessoa falar para mim, eu falo, para que ficar mentindo? Por quê? O corpo fala assim comigo, o corpo fala. O rosto mais ainda. Ou seja, o rosto, anota aí qual que é o código para você aprender a ler cérebro. O rosto é o painel de LED do cérebro. Está aqui o painel de LED, tem uma processadora aqui atrás, mas o computador está lá. Lá, o computador está fazendo alguma coisa que é o rosto. Ninguém está vendo a processadora, ninguém está lá na house vendo o que eles vão decidir colocar na próxima tela aqui agora. Olha que interessante. Lá agora, na tela, tem alguma coisa que já está prontinha para pôr depois dessa. Só que você consegue ver? Não. Mas o painel, que é o rosto, daqui a pouco, na hora que o cérebro liberar essa linha de comando, ou seja, o processador lá atrás, vai aparecer aqui para você. Olha lá, ele acabou de colocar um negócio que estava pronto na tela, mas você não consegue enxergar. O que acontece? Esse painel de LED é igualzinho o rosto. Você nunca mais vai esquecer. Você precisa estimular. Por que ele colocou isso? Ele colocou isso para dar um exemplo. Mas se você aprender a ler, eu vou te contar a segunda habilidade, depois a terceira, que é mais assustadora ainda. Se você souber fazer as 3, vai acontecer um negócio assustador. Você vai dominar tudo. Arte número 2. Anota aí. Editar cérebro. Configurar cérebro. Vocês já viram quando vocês recebem um documento e vocês não conseguem mexer no documento? Já viu? Alguém coloca lá um documento no Drive, lá do Gmail, aí ó, você não tem autorização para mexer. É a mesma coisa do seu cérebro, você está sem autorização para editar seu próprio cérebro. O que vocês acham disso? Você não tem autorização, você está lá com as suas crenças que não deixam você acreditar, você está debaixo da governança de alienadores que não te dão a liberdade de pensar, você foi limitado pelo ambiente, você está viciado numa loucura, e aí você abre o arquivo, não, peraí que eu vou editar meu cérebro. O cérebro não dá a resposta. Presta atenção no que eu estou te ensinando. Seu cérebro não está no modo editável. Quer saber como é que eu consegui uma vaga sendo um menino na Brasil Telecom?
Eu concorri com 50 pessoas. Ô, Marcos, me manda uma mensagem no WhatsApp. Eu tenho um documento lá em casa que mostra as 5 etapas de um processo seletivo para virar executivo. E as 5 etapas começou com umas 50 pessoas. Aí eu fui aprovado, eu peguei um canetão verde, eu pintei meu nome, né? Depois caiu para 20, depois caiu para 10, depois caiu para 5, aí foi subindo até chegar, Marçal aprovado. Como que eu faço para ler cérebro? Pelo comportamento. Seja o rei do comportamento. 2 coisas você vai ganhar. Você vai ganhar e ler os outros e perceber que você está fazendo merda. Ou seja, ganhou a capacidade de leitura. Tem gente que não sabe ler, mas sabe conversar. A pessoa não articula bem as ideias quando ela não sabe ler. Ela precisa saber ler. Você sabe, às vezes, ler desenho, outdoor, mas livro você não entende. Então, você tem que melhorar a sua leitura. Melhorou a leitura? Melhorou. Então, aprenda a escrita. Editar, escreve aí, é igual a capacidade de escrever. Por quê? Porque você vai escrever linhas de comando. Mas sabe por que a maioria dos exemplos você usa informática, para dar exemplo? Porque a informática é universal, acessível, e toda informática é cópia do cérebro humano. O computador tem monitor por causa da sua visão, tem som por causa da sua audição. Toda a navegação de um computador, memória, porque você tem memória, HD, porque você tem as suas fontes neurais para guardar as coisas. Tudo, processador, é seu cérebro total. Então, assim, quando você olha e fala, o que é isso aqui? É igualzinho. É uma cópia sintética do corpo humano. Eu uso esse exemplo para ver se sai dessa área que você acha que não entende, que é o cérebro. Então, o poder de editar, ele precisa de ter uma escada antes, que é o poder de ler. Editar. Criar a linha de comando e começar a ter aquela experiência. Escreve aí, tudo que eu quero construir, eu preciso destruir de outro lugar. Marcelo, eu quero construir algo poderoso na minha vida. Vai ter que destruir de algum lugar. Eu preciso tirar areia para fazer parede, para construção civil, do fundo do rio. Eu preciso de areia do mar para fazer vidro. Eu preciso de árvore para fazer a porta de madeira. Eu preciso quebrar a rocha para fazer a brita da construção. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Ou seja, se você não desconstruir, não constrói. Não tem como. Você tem que destruir sua vida de solteiro para construir uma vida de casado. Por que está uma desgraça a sua vida? Porque você quer ser um solteiro casado. Você é um idiota. Você quer prosperar, você tem que destruir a sua vida de esquerdista, porque senão você não vai prosperar. Eu tenho um prazer de falar isso para vocês. Sabe qual é o prazer? Eu era esquerdista, eu era da escola pública, moço. Hoje eu estava correndo com o cara e o cara lá assim, ó Maurício, ó o cara. Aí eu passei do lado de alguém e falou, Marçal. Aí o cara, eu não acredito, o Marçal está correndo do meu lado. Deus me livre de correr do seu lado. E comecei a correr dele. Eu falei, você quer correr do meu lado? Você vai ter que correr. Aí ele falou, eu tô com bursite. Eu falei, chama bursite para ir, caralho. Aconteceu desse jeito. O cara começou, ele estava assim, morrendo na pista. Aí eu fui ultrapassar ele, passei, ele nem viu que era eu. O Marcelo, Marçal, acelera. Aí ele, nem fudendo que é o Marçal, não é possível. Quando eu vi a energia dele de morto, já desistindo da prova, eu falei, eu correndo com você? Jamais. Fui embora. Aí ele gritava, e a bursite? Põe ela para correr. Não tem como. O outro cara me parou. Essa fama tá complicada. Não consegue nenhum lugar em paz mais. Cara, eu quero tirar uma foto com você. Eu falei, o que eu tenho com isso, mano? Eu tô na corrida. Que foto? Você não acredita que o cara me pegou lá na hora que eu tava catando água, os caras da prova tirando foto, ele chegou e me abraçou e fez assim, ó. Eu falei, cara, você é brabo. Se você usar isso pra sua vida, ninguém te para, mano. Ninguém te para na vida. Editar é o número 2. Número 3. Pablo, ler é violento. Editar é mais ainda. Agora, o mais poderoso que eu conheço é esse aqui, ó. Matéria mais difícil da terra, convencer. Negociação, tá aqui. Vender, tá aqui. Comprar, tá aqui. Dissuasão, tá aqui. Persuasão, tá aqui. Tá tudo aqui. Vou usar assim. A leitura é uns 10% da capacidade. A edição é uns 20%. E isso aqui é 70%. Então, matando aquilo que vocês vieram fazer,
que eu quero dar o pontapé aqui para todo mundo que está assistindo. Para finalizar aqui então, ler, editar e convencer. Se você quiser pôr aqui, às vezes você não vai lembrar, põe configurar. Configurar. Ler, se você quiser pôr uma outra palavra que vai ajudar, é interpretar. Interpretar. Interpretar, ler, editar, configurar, convencer. Ou seja, transmitir o que você quer. Se eu for falar com o proletariado, essas conversas que eu falo com vocês aqui é desse jeito. Então eu vou ter que editar as conversas, porque eu li o ambiente, li a pessoa e li a situação. Eu edito diferente para conseguir entrar no processo de convencimento. Então é o seguinte, para matar esse assunto aqui, ó, ganha essa capacidade. Se vocês que estão no SPR quiser saber mais sobre isso, eu posso dedicar todos os dias a te falar assim, ó, para editar isso no seu cérebro, você faz isso. Se não houver edição, não tem convencimento. Então essas 3 capacidades aqui não são as 3 habilidades mais importantes. Isso aqui é a forma de tratar o cérebro. Fala com a sua boca assim, ó, eu vou dominar a arte cerebral. Pronto, está desanimado, muda a postura, vai embora. Estou deitado, posição fetal, tem que levantar. Fala merda, vai ter que falar 3 coisas boas. Peitão para frente, queixo mais alto, pisada de manga larga e vai. Mas mudou o quê? Mudou tudo. Nós vamos ir para o próximo fato agora. O ambiente está ruim? Sai de lá. Não aguenta mais essa vida de miséria? Sai daí, ué. Vai pegar um livro. Ou seja, sempre, fala com a boca aí. Movimento. Muda. Pensamento.